Hey, sou de Nascimento. Nesse vídeo estarei falando sobre um pouco do Samsung DeX utilizando com cabo USB-C, tá? Então, basicamente, eu tenho um monitor portátil, eu tenho o meu Samsung, no caso é o S20, e eu tenho um cabo USB-C de ponta a ponta. E aí, o que eu preciso fazer para funcionar? Eu basicamente preciso pegar aqui o meu cabo USB-C, conectar aqui no meu Samsung S20 e um outro lado eu vou conectar em uma das portas USB-C do meu monitor portátil. Automaticamente o que vai acontecer? Já identificou aqui e já começou o Samsung DeX. Então, por exemplo, eu consigo utilizar, no caso desse monitor aqui, ele é um monitor portátil, tá? O celular continua funcionando tranquilamente, então o celular continua funcionando de forma bem tranquila, beleza? Para fazer tudo o que precisa. E aqui eu consigo, por exemplo, navegar. Como esse é um monitor portátil que tem touchscreen, então eu consigo tocar aqui, eu consigo também utilizar pelo touch, tá? Ismael, você tem um monitor portátil que também consegue ter uma entrada USB-C e ele não consegue, por exemplo, ter essa questão do touch. O que é que eu faço? Aí você vai conectar um mouse e teclado Bluetooth no seu dispositivo aqui, celular, Android ou Samsung, e aí você vai conseguir utilizar como fosse um computador normalmente, tá? Ou, por exemplo, caso você queira utilizar como mouse também, se eu não me engano tem uma opção, eu não lembro especificamente onde é essa opção, mas você consegue transformar o seu celular aqui como fosse um mouse e tal. Eu não lembro onde é que possui essa opção especificamente, mas enfim, aqui é a forma de utilizar o Samsung DeX através de um cabo USB. Eu acredito que nem todas as telas, tem tela, por exemplo, aqui que está pegando energia, no caso do próprio smartphone, então vai consumir a energia um pouco mais rápido do próprio smartphone. O ideal é ter um hub USB, que eu também possuo, coisa para outro vídeo, que você vai conectar tanto o USB-C quanto o hub no celular, e aí você vai conseguir também transmitir para um monitor externo, quanto também carregar o seu celular ao mesmo tempo, beleza? E aí até conectar mouse e teclado sem ser Bluetooth, com fio mesmo, mas indico com sem fio no caso. Mas beleza, é isso que eu queria mostrar há um tempinho para vocês. Depois eu irei mostrar um próximo vídeo utilizando aí também com HDMI, como é que funciona. Aí sim precisa de uma fonte de alimentação externa quando é com HDMI. E também um outro vídeo que eu irei fazer, que é utilizando mouse e teclado Bluetooth, tá? Conectado aqui no celular para mexer e vocês verem de fato a sensação de usar o Samsung DeX com um computador portátil. Quebra um galho muito grande, principalmente para quem faz operações no dia a dia, mais questão de documentos, seja Excel, seja, por exemplo, o pacote em si do Office, né? Então Excel ali, Word, por aí vai, ajuda bastante. Dá para dividir duas telas. Então, por exemplo, uma coisa que eu vou colocar aqui é o Google Chrome. Então, o meu Google Chrome que abriu, tá abrindo trocentas abas aqui, são muitas e muitas abas que eu deixo abertas no celular, são 8 GB de memória, então beleza. E aí você consegue fazer a mesma coisa do Windows, né? Você consegue colocar aqui alguma questão pro lado, você consegue deixar um lado aberto a alguma coisa, e vamos supor que eu aí conseguiria, por exemplo, utilizar um outro aplicativo. Vou colocar aqui o Discord, por exemplo, que é como é que eu posso dizer, uma ferramenta de comunicação aí. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui até a ponta, é igual como fosse um mouse. Deixa eu ver se eu vou conseguir, beleza, show. Então o Discord está aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então eu conseguiria ver minhas mensagens de um lado, conseguiria trabalhar de um outro. Aqui eu não tenho, por exemplo, deixa eu até abrir uma nova aba aqui. Estou conseguindo abrir uma nova aba por algum motivo específico. Beleza, aqui não estava selecionado o aplicativo do Chrome. Então, quando você não tem um teclado, o que acontece quando você abre alguma coisa para digitar? Aparece aqui no seu celular o teclado, tá? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, Google, Excel, por exemplo. Eu não lembro se eu tenho aqui
pra falar a verdade, eu vou abrir o Drive. Então vou colocar aqui Drive. Então, como eu tenho o meu Drive aqui, eu consigo, por exemplo, editar documentos, criar documentos, tudo pelo Google. Se você tiver o pacote Office, tem os aplicativos aí do Office também no seu celular, tá? Eu não sei se eu estou... como é que posso dizer? Tá, My Drive. Eu vou criar aqui alguma coisa aleatória. Vamos ver se consigo criar. Acho que eu não consigo criar não, pra falar a verdade, por algum motivo aqui agora eu não sei se eu não estou conectado na minha conta. Conectado eu estou, pra falar a verdade, mas eu acho que eu não consigo criar alguma coisa aí. Possivelmente eu teria que ter o aplicativo do Drive, que eu não sei se eu tenho, possivelmente eu tenho. Então, aplicativo aqui do Drive, beleza, tem o aplicativo aqui do Drive, ó. Eu vou minimizar aqui, eu vou puxar ele pra cá, para ficar aqui de lado. Então aqui agora sim, pelo aplicativo do Drive, que todos eles têm essa experiência também. Tá ótimo ali, né? Aqui, Drive. Então aí sim eu consigo criar, vou pegar aqui arquivos, aqui ó, criar. Aí eu posso criar, por exemplo, um doc. Vou criar aqui. Então já abriu aqui para me escrever o doc. Poderia deixar de lado e fazer uma pesquisa lá no Google Chrome, né? Então, e aí utilizar o Google Chrome aqui para fazer alguma pesquisa, por exemplo. Então Google Flights, vou colocar aqui. Não dá para enxergar também, mas está aqui na página do Google Flights agora. E aqui de lado eu iria, por exemplo, começar a escrever com o meu mouse, com o meu teclado, por exemplo, e aí vai. Também poderia criar aqui uma outra opção, se eu venho aqui, que inclusive está aberto aqui já, eu poderia vir e vou criar aqui um Google Sheets também. Então já criou o Google Sheets aqui, caso o Google Sheets eu poderia já expandir. E aí utilizar, é básico, né? As aplicações são básicas aqui, mas já dá para quebrar um galho bastante se você não precisa de nada muito complexo. Então é muito legal, dá para fazer muita coisa. Consigo escrever. A experiência com um mouse e com um teclado com certeza vai ser uma experiência muito melhor do que utilizar, ficar escrevendo aqui. E até mesmo se você tiver uma tela touch, é legal, mas é melhor o mouse e o teclado, essa questão da experiência em si. Então fica aí as minhas considerações iniciais também, inclusive, né, bem rapidamente, aí, utilizando algumas ferramentas. E claro, dá para trazer muito mais vídeos sobre o Samsung DeX e sobre a experiência de utilizar ele, em vez de um mini computador, por exemplo, porque tem Samsung que é 4 GB, com processadores ótimos, o S7, S8, S9, por aí vai. O S20 que eu tenho aqui, ele tem, se não me engano, 8 GB de memória RAM, mais um processador lá, enfim, deles, que no geral é muito bom. E eu consigo utilizar também o meu celular em paralelo, então consigo utilizar, por exemplo, a câmera do meu celular. Eu consigo utilizar qualquer coisa no meu celular enquanto está aqui transmitindo o Samsung DeX para um display externo, tá? Então é isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Em breve eu trago mais vídeos também sobre o Samsung DeX. Ok?